No ar, o Pod-K. Pod-K que vem aí já acontecendo, trazendo informações, conhecendo essas figuras que fazem hoje da política local algo muito bacana, porque tem progresso aí atrás dessa palavra, né, Davi? Exatamente. Está presente com a gente aqui o dono dessa bola, Keniston Braga, e o seu mentor intelectual e político, Darcy Lermen. Agora pegou pesado, ó. Passou uma responsabilidade, mas ele dá Agora conta. pesou aqui, ó. Pesou. Pode ter certeza, porque se tem alguém que entende desse assunto, está aqui do meu lado esquerdo. Elson Brito, muito obrigado. Demerval, é sempre um grande prazer dividir a bancada com vocês. As perguntas são sempre bem interessantes e a gente espera conseguir repassar respostas a contento. É isso que a gente busca a partir dessa bancada do Pod-K. Muito bem. Bom, o time está formado, né? Você já tem uma história, já tem uma parceria de muito tempo. E acredito que essa soma, né, Darcy, com a experiência que você tem enquanto gestor, a experiência do Keniston enquanto nos bastidores, só tem a engrandecer algo que pode acontecer, que é a sua eleição. Não é isso, Keniston? Sim. Na verdade, eu tenho dito em todos os lugares por onde eu tenho passado. Eu estou debutando como candidato, apesar de ter mais de 30 anos dentro da vida pública, transitando nos meios políticos, nos bastidores da campanha. Eu tenho aqui um fruto da minha coordenação durante algum tempo. E ele, o Darcy, decide que é chegada a hora, atingimos uma maturidade política, essa cidade precisa dessa representatividade, essa região. E eu disse para ele que ia usar este momento para ser de verdade o deputado de todo o estado. E eu fiz isso, caminhei durante esse período da pré-campanha, não parei ainda. Semana que vem, inclusive, quero pedir para todos vocês que segurem a peteca aqui, porque eu vou passar uma semana inteirinha fora, visitando os outros municípios. Mas busquei acrescentar toda essa experiência vivida no setor público para construir um projeto que eu vou levar para Brasília. É um projeto de transformar a nossa região, o nosso estado numa condição de ser ouvida, de a nossa gente possa ser ouvida. É exatamente isso que eu estou buscando, juntando, fazendo essa junção aí de experiências bem-sucedidas, diga-se de passagem, que eu vou levar para Brasília, sim. Darcy, botar Darcy na conversa, né? Darcy, eu imagino que, de certa forma, não é apenas uma ideia de uma campanha, apenas uma ideia de colocar um representante de Parauapebas e do estado do Pará como um todo lá em Brasília, sendo uma voz dessa região, mas eu imagino que para você, para a administração municipal, é um sacrifício, né? Ter que tirar um quadro que é importante ali dentro da administração, que foi fundamental em vários momentos da sua gestão, para escalar por um desafio como esse, né? Ficar sem o Keniston ali, logicamente que ninguém é insubstituível, claro, ninguém está aqui achando que não existem pessoas capazes, mas é um cara que tem muito mais do que um comprometimento com a administração, tem uma amizade, tem uma relação, vocês tomam um café junto. Como é que é isso, Darcy? Olha só, primeiro, eu acho que é uma satisfação grande poder participar desse momento, desse debate. Dizer que nós, desde 2005, que a gente milita no mesmo grupo político, né? E entendemos que nós construímos muitas coisas que nos deram as condições de podermos estar no poder até hoje, né? E acho que a cidade toda hoje percebe a importância desse grupo político, né? Que é um grupo que são muitas pessoas, não é só eu e o Keniston. É claro que alguém tem que estar à frente do processo, alguém tem que tocar a parte política, a parte técnica, né? Porque se você não tiver cabeças boas nos diversos setores da prefeitura, né, ou de uma gestão, o prefeito sozinho não toca coisa nenhuma, não dá conta, né? Então, acho que nós chegamos numa maturidade extraordinária depois de muitos anos, né? Não só nós enquanto pessoas que estamos aqui, como grupos políticos, como grupo político, né, nosso, mas nós estamos conseguindo envolver a cidade nesse projeto. A gente já está sentindo que o povo quer um deputado daqui de Parauapebas, mas não é só de Parauapebas. Esse deputado tem que ficar bem claro para todo mundo. Sim. O deputado que nós vamos eleger é um deputado que sai daqui, mas ele é um deputado para todo o Pará, né? E nós queremos um deputado que faça a diferença. Faz bastante tempo
que a gente não tem nenhum deputado, né, firme assim, que esteja ponteando o debate nacional. Né, nós tivemos anos passados, por exemplo, o Jader como deputado federal, ele esteve muito tempo, e como senador, sempre muito à frente dos debates nacionais, né, e a gente se ressente, né, de alguém que possa fazer esse debate nacional mais ancorado nas políticas necessárias para serem desenvolvidas para o nosso Estado. Né? Então, não é só para Parauapebas, é para o Estado todo. Né? É claro que ter alguém aqui da nossa cidade, com a capacidade que nós sabemos que o Keniston tem, isso é fantástico. Né? Nós temos um quadro, que é um quadraço para nós, e que certamente em Brasília vai fazer a diferença. Então, eu não consigo imaginar, né, um deputado sair daqui e não participar do primeiro escalão lá, vamos dizer assim, do alto clero, como eles falam lá. Né? A importância dela, né? Então, para nós já sabemos o que deu, por exemplo, em outros tempos, né? Por exemplo, em que nós tínhamos os deputados que não conseguiram agir do jeito que a gente imaginava. Por quê? Porque não entraram, né, no alto clero. Porque não entraram na roda da decisão do Congresso Nacional. É um horror isso. Né? Você ficar naqueles quartinhos, que nós somos muito maiores do que esse estúdio aqui, né? Que nós somos pouca gente aqui. Fica ali, né? Dizendo uma coisa aqui, fazendo um discurso aqui e acolá, mas que não consegue definir aquilo que realmente é bandeira necessária para o nosso Estado, como um todo, né? E aí bandeiras não faltam. E aí, nesse sentido, né, Daci, é importante dizer que não está se colocando um nome da importância, da capacidade, da tecnicidade, do preparo do Keniston só para ter um deputado federal. Está se colocando exatamente para ter essa representatividade, porque existem muitas demandas aqui na região que precisam de uma voz lá, né? Não, com certeza. Quando a gente fala, Brasília vai ouvir a nossa voz, nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós estamos meio que calados na marra, né, porque não podemos falar esses tempos sem ter uma representação política, e nós queremos falar por todo o Estado. Nós queremos ajudar todo o Estado do Pará. Tem bandeiras gigantes, que o Keniston rodou os municípios todos. Tem bandeiras do Marajó que são... Que tem que ser pautadas, que tem que entrar em pauta, por exemplo. Bandeiras lá da pobreza do Marajó é uma coisa absurda. Né? O Estado brasileiro precisa tomar atitude nisso. Né? Isso é fundamental. Tem uma coisa que é fundamental aí. Eu acho que nós somos um bom exemplo a ser seguido. Parauapebas é um bom exemplo por tudo que tem conquistado, pela nossa característica, né? Nós somos um mosaico populacional, então temos várias culturas, a cidade é dos maranhenses, dos mineiros, dos gaúchos, dos goianos, dos paraenses como eu, mas nós temos uma composição política que é vitoriosa. Vitoriosa no aspecto de, muito em breve, elevar o nível de esgotamento sanitário dessa cidade a mais de 80%, de criar condições para que possamos atrair novas matrizes econômicas já de olho no futuro. Temos como nossa matriz econômica a mineração e sabemos do processo finito que é ela. Então começa esse governo, esse grupo político capitaneado pelo Daci, começa a fazer gestão com os olhos nesse momento, onde a gente vai deixar de ter essa matriz econômica e se a gente tiver conquistado essa sustentação já agora, iremos fugir daquela velha máxima que acabou o minério, virou cidade fantasma. Aqui não. Aqui a coisa vai ter outro rumo e essa cidade vai estar muito sólida, muito preparada, muito consistente para o momento que a mineração não mais existia aqui para nós. Então esse outro passo no sentido do fortalecimento político passa por isso também. Porque nós temos grandes projetos idealizados por este governo. Nós temos projetos que visam consolidar essa matriz econômica que é o turismo, e um deputado federal é fundamental nisso. Um deputado federal para estar lá no Ministério do Turismo, do Desenvolvimento, no Ministério da Integração Nacional. São várias coisas que, sem sombra de dúvida, quando você escuta o Daci falar sobre essa necessidade, eu me senti extremamente convencido. Muito bem, Daci, Keniston e Daci. O Daci falou a impressão que ele tem de você enquanto eleito, enquanto capacidade de gesticular, de conversar com Brasília. E você, Keniston? Você está preparado? Você sabe os caminhos? Você tem trânsito? Bagagem o suficiente para fazer esse trânsito que Brasília pede de um deputado? Elson, se eu afirmasse assim, com muita propriedade, assim, eu vou chegar lá e vou chegar chegando, eu estaria pecando.
Mas eu te confesso que toda essa convivência, olha, foram várias batalhas que a gente teve que acessar Brasília, e nessas batalhas, uma delas a da Cefem, nos fez perceber a necessidade de ter um deputado. Mas foi uma batalha que nós vencemos. Então aquilo já deixa um grande exemplo, um grande legado. E eu começo minha trajetória lá no Amapá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro disso. Eu fiz a primeira eleição do vereador Davi Alcolumbre. Fiz a primeira eleição do deputado federal Davi Alcolumbre. E o Amapá tem essa composição política muito evidente. E o Davi se torna, né, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. E eu já tenho um trânsito muito próximo dessas coisas. E eu digo que fazer gestão pública em Paraupebas te dá uma capilaridade maior do que qualquer outro lugar. Porque aqui a gente tem uma necessidade de estar à frente do nosso tempo. Porque nós crescemos na velocidade diferente de todas as outras. Nós temos desafios que outras cidades não têm. O futuro de Paraupebas é hoje. Não é para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então isso, participar ativamente, ter tido a oportunidade, a permissão do Daci de participar de processos como esse, me deixam muito seguros para ser sim esse deputado que vai chegar lá em Brasília e vai subir para o alto clero, que vai ter protagonismo. Porque se fosse só para ser um deputado, eu acho que o Daci demorou muito para escolher isso. Eu acho que ele estava fazendo uma seleção, um treinamento, preparando o Kennedy para quando chegar lá, ser protagonista de verdade. Por ter, a gente já poderia ter tido, né? Você acaba dando um gancho aqui para essa pergunta que eu vou fazer para o Daci. Nossa produção, inclusive, fez essa pergunta aqui e colocou para a gente fazer para você, porque você iniciou, quando a gente começou o programa aqui, né? Pô, você está botando um peso grande demais aqui nos ombros. Na realidade, quando se trata disso, a gente sabe que é muito fácil, imagino eu, indicar o Keniston, né? Apostar no Keniston, incentivar, estimular e subir com o Keniston essa montanha, essa escalada. Mas o Keniston tem uma coisa que ele não tem, que ele não conseguiu ainda, que é essa experiência de fato, né? Ele não foi vereador, não foi prefeito, não foi deputado estadual, está indo para federal, né? E a campanha começou semana passada, de fato teve a pré-campanha, veio a campanha agora, começou na sexta no rádio, na televisão. Como é que está sendo, Daci, para você? É pesado, tá bacana, tá leve, tá vendo, o povo tá vindo junto carregar esse projeto, como é que tá isso? Olha só, eu sempre digo o seguinte, quando tem muita pedra para carregar, é bom quando tem muita gente, né? E nós temos muita gente. Hoje nós temos 14 vereadores ajudando a carregar isso. Hoje nós temos os secretários todos. Hoje nós temos um mundo de gente, de lideranças importantes, lideranças populares, lideranças do meio empresarial, inclusive, apoiando nós. Então nós não estamos sozinhos. Quando eu falo que é pesado, né? É pesado se fosse para mim só, mas não estou sozinho, né? Nesse projeto. Não tem um prefeito sozinho, não tem ninguém sozinho. Aqui nós temos gente hoje do nosso município, quase as principais lideranças todas estão conosco, né? E aí, importante dizer que no estado todo, nós temos outras lideranças também apoiando a gente em vários municípios. Em Abaetetuba, prefeito, em Tucuri temos gente, em Santarém tem gente, em Marabá tem gente, Castanhal tem gente, Xinguara tem gente, né? Toda essa região, Canaã tem gente, então, vereadores, lideranças, e isso tudo faz com que a gente se sinta confortável no sentido de fazer agora a nossa parte aqui na nossa cidade, no nosso município, né? E esse coletivo de Paraupebas, isso é o ponto de partida, né? A gente acaba se balizando muito por isso. Se fosse só o prefeito, isso não ia dar certo, né? Se fosse só o prefeito. Parte da determinação dele, parte da orientação dele, mas isso é absorvido por todo mundo. O escalão, os funcionários, os servidores públicos, não estou falando só dos contratados, eu estou falando dos concursados, que entenderam essa necessidade, o empresariado local, a população, quem quer mais moradia, enxerga no Keniston, a partir dessa orientação do Daci, essa possibilidade de que os programas de habitação nacionais possam chegar com mais rapidez aqui. Nenhum município neste país entrega mais moradia popular do que o nosso. Mas a gente precisa aumentar, porque a nossa diferença, nós somos diferentes, nós crescemos numa velocidade ainda maior. Então há uma comoção da população de Paraupebas, e aí isso reverbera e serve de exemplo lá fora. As pessoas acabam se motivando a partir disso. Peraí, se essa cidade com essa importância,
uma candidatura como essa consegue ter o prefeito, 14 vereadores, secretariado todo, uma população que vai dos empresários associações, ao trabalhador, ao tudo. agricultor, ao camponês, todo mundo se juntando em torno desse propósito, isso acaba comovendo as pessoas, acaba motivando, no mínimo despertando a curiosidade. Por que esse levante? Eu acho que é dessa forma que essa coisa está se comportando. Foi uma coisa muito trabalhada, ninguém... Daci não tirou da cartola assim, tu vai ser candidato agora. Não, ele veio construindo isso. E aí eu digo que foi um vestibular para o Kennedy, né? Kennedy, calma, vai se preparando. E chegou no momento onde eu nunca discuti assuntos de eu vou ser candidato a alguma coisa, eu nunca discuti. E chegou o momento que o Daci disse, Kennedy, vamos discutir isso, vamos tratar isso com seriedade. Eu concordei com ele da necessidade, era chegada a hora, e nós começamos a dividir isso com todas as pessoas, parar dentro. Perfeito. E aí o resultado e no primeiro momento, inclusive, Sim. É importante que se saliente isso. No primeiro momento o pessoal dizia, poxa, mas o Kennedy, né? Ele não é conhecido, porque sempre foi bastidor, né? Mas aí nós confiamos no nosso extraordinário poder de comunicação e de força política dentro do município, né? Nós somos fortes, todo mundo sabe, né? Não é à toa que Parauapebas é o que é hoje. Falou Referência, fortes, né? Falou fortes, viu, gente? Bem. Não entendeu bem, foi fortes que ele falou. Somos fortes. Nós somos bem. fortes. Exatamente. Falar nisso, só para mostrar como, de fato, a gente vem juntando um montão de gente. Vou falar nisso, né? Nossa galera, inclusive, daqui a pouco chamar a gente aqui para falar disso. Chamar o chefinho lá de Canaã dos Carajás. Vereador Tem Chefinho. um recadinho para você, participando com a gente aqui na super tela de 1512K. Bom, aqui é o vereador Chefinho de Canaã dos Carajás. Estamos participando aí do podcast do nosso futuro deputado federal, Keniston Braga, número 1512. E a nossa região, precisamos de um representante no Congresso Nacional. E o Keniston é essa pessoa que vai nos representar bem. A nossa região é região mineradora. E aqui é de Canaã e contamos com você, Keniston. Tamo junto, irmão. Obrigado, vereador Chefinho. É uma liderança, né, consolidada no município de Canaã. Verdade. Tem uma história política louvável e que muito me honra poder ter sido abraçado por uma liderança política como ele. É isso que ele fala, né? A nossa região. Isso começa em Parauapebas, se alastra pela região e se espalha por todo o Pará. Essa é a ideia da candidatura. Por falar em todo o Pará, como é que está esse movimento Keniston Pará fora, Keniston? Olha, nós moramos num estado que é a segunda maior faixa territorial do país. Mas nós temos uma ocupação dessa faixa territorial ainda muito pequena. Nós temos só 144 municípios, né? Vamos lá, Minas Gerais tem 853, se não me falha a memória. Então as distâncias são o grande dificultador disso. A gente tem 1.000 quilômetros daqui para uma ponta na outra, facinho, né? Mas olha, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo enriquecedor. Porque conhecer essa realidade, olhar nos olhos das pessoas e descobrir que esse instrumento, que eu acredito muito ser o segundo maior instrumento de transformação da vida das pessoas, o primeiro para mim sempre será Deus, ele pode ser utilizado por mim para resolver problemas. O Daci foi muito feliz ainda agora quando toca no assunto do Marajó. Eu estive em todas as cidades do Marajó. Marajó é uma grife. Todo mundo quer conhecer o Marajó, tem um potencial gigantesco. Mas a gente começa a olhar, como é que eu vou desenvolver o turismo naquela região se eu não consigo ter nenhum aeroporto com voo comercial? Tenho que ir para Belém, pegar uma barcaça para ir. Então são coisas que a gente precisa conectar. E por isso que eu falo que a experiência vivida aqui em Parauapebas, ela serve como ponto de partida e um bom ponto de partida para isso. Porque a gente é muito ousado aqui. Daci nos ensinou a pensar grande. Então é essa relação que eu estou criando com as pessoas, com as cidades, com as lideranças políticas de cada uma delas. É mostrando para elas que este mandato, esse nosso mandato, abraçado por todos nós, ele pode trazer bons benefícios, não regionalmente. Eu acho que para todo o Estado, porque é necessidade, e é essa a intenção de ter um representante no Congresso Nacional, é ter um representante do Estado todo. Então a relação, eu fui muito bem aceito, eu fui muito bem entendido, porque fala uma linguagem que é uma linguagem que deu certo. É das experiências vividas aqui, do desdobramento positivo delas. É uma coisa que é muito curiosa, prefeito. Em todas as cidades por onde eu passei, eu fiz questão de fazer uma pergunta. Tem alguém que conhece alguém que mora em Parauapebas?
todas as reuniões tinham muitas pessoas que conheciam alguém, eu tinha um parente morando aqui. E eu fazia uma segunda pergunta: o que é que essas pessoas foram fazer lá? Foram trabalhar, foram ser felizes. Aqui é lugar de ser feliz. Então, quando eu digo para essas pessoas que nós construímos esse momento, que nós formamos um grupo político, o prefeito Daci é conhecido em todo o estado, viu? Então, eu conheço o prefeito Daci, eu conheço o prefeito Daci. Então, quando a gente usa esse carimbo, né, da gestão bem-sucedida do Daci, as portas vão se abrindo. Pô, mas como é que é mesmo lá? E tem gente que fez passagem por aqui e disse: olha, eu fui lá, viu? Parece que a gente nem está no Pará, parece que a gente está em outro lugar, viu? Bacana. Então isso eu tenho usado a meu favor, a favor de poder esclarecer as pessoas, porque eu não tô vendendo um sonho, estou vendendo uma coisa que é real, palpável e perfeitamente possível. É ter um deputado federal do Pará atuante e preparado para isso. Falar nisso, dessas tantas vindas, de tantas pessoas que chegam aqui, que vêm em busca de uma esperança, de uma colocação no mercado de trabalho, de construir uma vida e de realizar um sonho aqui. Vamos chamar uma colega agora, é a nossa colega de rádio, né, Nelson? Nossa colega de rádio. Ela veio para cá, para Parauapebas, radialista lá em Caxias do Maranhão, e ela chegou aqui, foi para a rádio. A Lene Silva, ela tem um recadinho para mandar para você, Keniston, e para nós todos aqui na bancada. Fala, Lene! Olá, Daci. Olá, Keniston. A pergunta que eu tenho para fazer para você, Keniston Braga: você ganhando para deputado federal, qual é o programa que você pretende defender em prol das mulheres? Uma boa bandeira. Que coisa, quanta honra, né? Poder ter você e fazendo uma pergunta logo como essa para mim, né? Daci me deu uma missão importantíssima no início dessa fase mais recente da prefeitura. Nesse 4º mandato, Daci me chama para comandar a Secretaria Especial de Governo. E lá nós já começamos com 2 programas maravilhosos voltados exclusivamente para as mulheres, que é o Florindo do Mundo e o Cidade de Igualdade. São voltados, especificamente trabalhados pelas mulheres. Daci disse muito isso na campanha, né, dessa necessidade de ter uma qualificação para a mulher, por vários aspectos. Uma, de protegê-la. A gente tem uma rede de proteção à mulher que é maravilhosa, que talvez a melhor do país. Mas essa rede sempre esbarrava num último momento, que era na hora que essa mulher tinha que voltar para o convívio social e ela acabava voltando para os braços do agressor. O Daci teve a ideia e nós consolidamos isso com Cidade de Igualdade. Então tem mulheres aí já atuando, inclusive, que é melhor. Tem mulher construindo aí prédio, sendo pedreira. Tem mulher trabalhando na construção civil, sendo eletricista. Tem mulher operando máquina pesada aí. E isso tudo foram programas direcionados para mulheres. Mas olha, a amplitude dos programas federais precisam chegar aqui. Não há, de fato, assim, algum programa que tenha descido de Brasília na nossa direção e tenha gerado o impacto necessário. Então, eu vou buscar todos. E aqueles que não tiverem, eu vou buscar a partir das nossas características, que é uma coisa fundamental a gente lembrar. A gente precisa dizer lá que a Amazônia é diferente. Né? Pra você quer ter uma ideia, eu vou lá para a minha Abaetetuba. Hoje, a verba que vai para construir escola nas ilhas de Abaetetuba não prevê, o projeto que vai, porque o projeto já é concebido lá pelo FNDS, se não me falha a memória. Então já vai concebido, construir uma escola na ilha tal, aí não tem a contemplação de ponte. Como é que você vai construir escola? Então é a falta de entendimento de quais são as nossas características. Aqui nossas ruas em determinados lugares são rios. E os rios só podem ser acessados barco, voadeira, e para subir no barranco é ponte. Então essas coisas precisam ser ditas, e para as mulheres não é diferente. Nós temos as nossas características. E eu vou lá, aquele que não se encaixar, eu vou bater o pé, ser a voz para que eles se enquadrem dentro do contexto da mulher amazônida. Prefeito, aproveitando esse momento que a gente está falando de coisa quente, passa esse café aqui para a gente, por gentileza. Elson Brito e eu. Vamos tomar esse café aqui, até porque a tarde merece, né? Um bate-papo bacana como esse, conhecendo um pouco das só faltou uma bolachinha aqui. Então, o Cidade de Igualdade, ele não só é um projetaço, né? É uma marca para Parauapebas, mas foi inclusive premiado, ou seja, extrapolou
os limites do município e é reconhecido lá fora, né, Daci? Na categoria Não, com impacto certeza. social. Sim. Porque realmente ele é impactante. Porque a partir da onde que surgiu isso? Aí que eu falo onde a diferença do nosso grupo político. Nós fizemos durante o período eleitoral diversas plenárias grandes, com mulheres, com jovens, com etc, né? E numa dessas plenárias apareceu justamente isso. Sim, a rede de proteção nossa é uma das melhores do país, beleza, né? Com tudo que precisa a mulher ter, desde apoio jurídico, psicológico, etc e tal. Mas tinha uma ponta solta ainda, vamos dizer assim, que precisava ser amarrada. E aí, inclusive, a delegada Carolina, que falou aqui, inclusive no Galpão da Vitória, numa reunião com as 500 mulheres, disse: bacana, tá tudo legal, tudo tá bom o programa, mas falta uma coisa. A mulher, ao fim e ao cabo, acaba retirando a queixa e volta para o agressor, e isso se reverte muitas vezes em feminicídio, Cada em mais dependência, violência, né, Daci? em mais coisas. O que acontece? A partir dali, desde aquele tempo, nós colocamos isso no programa de governo, né? E se você olhar o nosso programa de governo, nós estamos cumprindo ele de forma bastante assertiva, sabe? O que eu vejo? Então, esse programa, né, o Cidade e Igualdade, ele vem, não é da mente iluminada do prefeito ou do Kennedy, de quem quer que seja, né? Um coletivo. Quem, vamos dizer assim, quem pariu esse projeto foram as mulheres que organizadas, né, sugeriram isso e lutaram por isso. E nós entendemos que era isso que tinha que fazer. Aí que está o negócio mais importante de um deputado, de um prefeito, de um vereador. Primeiro ouvir. Tem que saber ouvir, né? Se nós não tivéssemos feito as plenárias durante o nosso período eleitoral, se nós não tivéssemos ouvido as mulheres para o programa delas e colocar elas como sendo as protagonistas das políticas públicas para mulheres, assim como fazemos com os jovens, talvez esse programa Cidade e Igualdade não tivesse tivesse nem sido criado. Ele surgiu a partir delas, da necessidade delas. Aí que eu digo, saber ouvir para saber fazer, né? Então, para você implementar um programa desses, poderia ter saído da minha cabeça, né? Poderia, tranquilamente, mas não foi. Eu quero deixar bem registrado isso, porque esse tipo de programa, acho que é um programa que tem que cravar ele a nível nacional. Esse é o programa que nós de Parauapebas podemos levar para todas as cidades do estado do Pará, já fomentado pelas políticas nacionais. Acho que tem que entrar nas políticas nacionais a questão da qualificação profissional para mulheres de todo o estado do Pará e de todo o Brasil, para que a gente consiga superar a questão da violência contra a mulher. Não se supera a violência contra a mulher sem que a questão da independência financeira seja resolvida. Não se supera. A necessidade imensa de potencializar essa condição da independência financeira. E olha, essa história me permita, Demerval, essa história do Cidade e Igualdade realmente surgiu dessa forma. Ouvindo as pessoas numas plenárias, as mulheres, e aí tem a participação da delegada. E depois a gente leva essa ideia, esse diamante bruto, leva para dentro do contexto da gestão e faz aquela lapidação, né? E você pegou isso, Kennedy, eu ia fazer essa pergunta, pensei até que você já ia engatar nessa resposta, né? Pegou isso e trouxe para a sua campanha, né? Você fez isso durante a pré-campanha, você foi ouvir as pessoas, o que elas desejavam. Na verdade eu aprendi, né? Eu aprendi com o Daci, com outros políticos que eu tive a oportunidade de conviver, que é muito mais fácil a gente ouvir para aprender a fazer. Essa história do Cidade e Igualdade, complementando, ela parte desse princípio. E aí a gente vai para dentro da gestão com as ferramentas que nos foram entregues, faz um diagnóstico da mulher parauapebense. Nós temos talvez o diagnóstico mais próximo da realidade que uma cidade possa ter da mulher habitante da sua cidade. E a partir desse diagnóstico a gente monta todo o processo que culminou com esse hoje já premiado Cidade e Igualdade. Mas é sempre assim, foi ouvindo. E eu usei essa certeza que sabendo ouvir, sabe fazer, e fui ouvir todo o Pará. Já que você está ouvindo, gosta tanto de ouvir as pessoas, vamos ouvir o Ideobrando, lá de Breu Branco. Fala, Ideobrando. Keniston Braga, aqui é o Ideobrando de Breu Branco. Sabemos que você
é o nome mais preparado para representar o estado do Pará na Câmara Federal. E o nosso município hoje sofre com o desemprego, que tem sido altíssimo. Milhares de famílias têm ido embora para outros municípios em busca de sobrevivência. E daí eu te pergunto, como deputado federal, o que é possível fazer para mudar essa realidade no município de Rio Branco e em toda a nossa região? Muito obrigado, meu querido Delbrando. Delbrando é uma das lideranças que eu conheci ao longo dessa jornada. Delbrando é ex-vereador lá em Rio Branco, tem sido ativo na defesa dos interesses de Rio Branco. Eu tenho dito por todos os lugares que é fundamental para a gente desenvolver as cidades, desenvolver o país, o estado, a geração de emprego e renda. A renda gera consumo, que gera produção. Então essa coisa... E nós moramos numa região que tem N possibilidades. Vou citar algumas. Se nós nos transformamos no maior produtor de cacau do Brasil, o Pará, e essa produção de cacau está nessa região, por que a gente não cria condições para atrair a fábrica do chocolate para cá? Fixando as pessoas nos seus lugares de origem, sem ter a necessidade de vir a Paraopebas se empregar, conquistar um emprego. Se nós somos o maior produtor de gado de corte do estado do Pará, por que a gente não incentivar a criação de mais curtumes para atrair as fábricas de calçado? Rio Branco está ali no entorno do lago, né? Tem uma participação pequena ali nos royalties da energia elétrica, mas tem outras vocações, né? Ali, aquela característica natural dela, o próprio pescado, ali é uma região de muitos pescadores. Mas para você ter uma ideia, esse pescado sai in natura daquela região dos lagos. A gente precisa de uma fábrica para beneficiar esse pescado, agregando valor a ele e gerando emprego. Dentro das suas características naturais, nós temos lá o açaí. É um açaí, o nosso ouro roxo, né? Eu até uso essa história. Quanto é que está um litro de gasolina mesmo? É R$6, R$7, não é isso? Está aí oscilando, uma hora está 7, mas digamos que é R$5. Você sabe quanto chega? Eu tomo açaí todo dia. Vou falar do alto de quem tem experiência de consumi-lo todos os dias. Você sabe quanto chega um litro de açaí aqui em Paraopebas, na Entre Safra? R$25. Por isso que eu plantei açaí, viu? É muito mais fácil tirar um litro de açaí. Eu tenho certeza que é muito mais fácil extrair um litro de açaí do que um litro de gasolina beneficiando o petróleo. Eu acho que é muito mais fácil. Já que você citou a palavra açaí, é importante lembrar que Paraopebas agora, através de um projeto de lei, nós temos no mês de agosto o dia do batedor de açaí. Isso, exatamente. Um projetaço onde envolve muita gente e gera também, né, Kenny, seu emprego, né? Eu sou um cara que fomento muito isso. Minha família inteira. Uma coisa importante aqui, ó. Por exemplo, em se tratando, o que o Delbrando falou, eu acho que aquela região entre Rio Branco, Tucuruí e municípios próximos do lago ali tem uma fonte de riqueza inesgotável. Tem minério lá naquele subsolo assim. O que eu estou querendo colocar aqui, por exemplo, Elcio Brito, você é do Paraná. Maringá. Conhece Itaipu muito bem. Muito bem. Sabe quantos visitantes tem Itaipu pagando? Não mais de 1 milhão de habitantes, visitantes. Turistas. Ano, mês. A Itaipu, por ano, é 1 milhão de turistas. O que gera de renda. Olha só, 1 milhão de turistas só na Itaipu. Gramado, que é o maior destino turístico do Brasil, são 7 milhões por ano. Mas só Itaipu rende isso. Claro, tem Foz do Iguaçu perto lá tudo. Então, o que eu acho que é um desafio importante? Além dessa base produtiva, nós temos como alavancar que a usina hidrelétrica de Tucuruí possa receber turistas. Possa ser um ponto. É simples demais. Pode ser um ponto. Talvez seja. Quer dizer, é uma estrutura que já está pronta. Não precisa inventar muita coisa. Apenas democratizar o acesso, fazer com que se possa visitar. Quem não tem, pergunto a você que está nos ouvindo. Você não teria vontade de conhecer uma usina hidrelétrica por dentro? Como é que funciona aquelas turbinas gigantes? Como é que essa água movimenta tudo isso? Como é que a partir da velocidade girada nas turbinas, como é que isso gera energia? Como é que essa energia chega lá em casa? Então, quer dizer, é um potencial espetacular. Não é só ali, também em Belo Monte, também em outros lugares. Né? Mas eu acho que
Então essa região, pelo fato de eu ter visto em Delbrando, né, eu lembro muito bem. Você tem a questão da base produtiva, você tem toda essa coisa, mas você já tem coisas prontas, né, que eu acho que um deputado pode fomentar isso, né, junto com o governo do estado, naturalmente, e com o governo federal, de se construir um case importante, né, em torno da hidrelétrica, por exemplo, de Tucuruí, que geraria emprego e renda tanto para Tucuruí quanto para Rio Branco, que é próxima dali também. Tudo acaba, o entorno todo acaba ganhando. Né? O Darcy está com uma visão aguçadíssima para essa dia. Matriz econômica chamada turismo. Né? Aliás, Kenneth, se a gente Ele está um passo à nossa frente. Se a gente for nessa linha de raciocínio, né, do que nós temos enquanto Pará, e o que a gente pode verticalizar isso, industrializar isso. Quando eu falei do Marajó, exatamente nesse sentido, é uma grife mundial. Sim. Tem vários aspectos da sua... É o minério que sai daqui in natura e a gente compra esse material mesmo que sai daqui industrializado. Sim. Sei que o minério é uma coisa mais ampla, mas projetos assim pode... Darcy tem uma fala sobre Serra Pelada, né, Darcy? Eu já ia falar pra ele que ele falou uma vez, eu lembrei. Serra Pelada. Não, por exemplo, também, já que me provocaram aqui sobre a questão da Serra Pelada, né? O que eu acho da Serra Pelada, por exemplo? Como a gente acaba tendo, por conta das feiras de turismo, das viagens que você vai fazendo, você acaba conhecendo lugares, e vários lugares. Por exemplo, dentro desse combo de coisas que nós estamos fazendo aqui em Parauapebas, nós precisamos, e para mim isso é claro hoje, nós precisamos envolver os municípios vizinhos nessa questão do trade do turismo. Tem que envolver todo mundo. A política tem que ser regional do turismo. Não adianta ser uma ilha de excelência. Nós temos, por exemplo, não tem nenhum lugar do mundo que tem Rio Araguaia, Rio Xingu, Rio Tocantins, Rio como é que chama? Amazonas, Tapajós. Vou só citar esses 5. Né? Acho que, por exemplo, e aí é uma coisa que a gente não conversou muito ainda, mas que eu tenho conversado inclusive com gente do trade do turismo a nível nacional que topam essa discussão, né? Por exemplo, por que não se faz um grande programa para o estado do Pará chamado Rios do Pará, Rios da Amazônia? Né? Eu entendo que isso poderia gerar muita riqueza. Você imagina, Conceição do Araguaia faz a festa em julho, mas para ali. Palestina do Pará faz a festa em julho, para ali. Itupiranga faz a festa em julho, para ali, né? Porque esses rios, eles são bonitos o ano todo. O que precisa se pensar? Precisa pensar um projeto que possa pegar esses rios e fazer um grande pacote de turismo e vender ele no mundo inteiro. Durante todas as épocas do ano. Quem não quer conhecer os maiores rios do mundo, os mais lindos, os mais preservados, os mais interessantes. Então, a tarefa que nós temos e o potencial que nós temos, já de reflexão, de discussão, de avanço nisso, é uma coisa extraordinária. E aí entra, por exemplo, nós temos Serra Pelada logo aqui no município vizinho, que é Curionópolis, né? Serra Pelada é um case que é conhecido no mundo inteiro, mais do que Carajás. Mais do que Carajás, se você brincar. Você chega na Alemanha, você chega nos Estados Unidos, você chega em Dubai, onde quer que você chegue, fala-se de Serra Pelada. Por quê? Porque Serra Pelada gerou ouro. Ouro todo mundo gosta. E de repente alguém pergunta, e o que aconteceu desse lugar que tinha 80 mil garimpeiros trabalhando e que de repente sumiu, virou purpurina? Né, entendeu? Então, se faz um grande projeto, tipo, eu entendo, por exemplo, que se faça um projeto tipo o Geoparque lá na Serra Pelada, tenho certeza que teriam visitas no mundo todo. Muito bem, Kenneth, dentro desse aspecto, e a gente está falando de rios, falamos muito em rios, esse pacote que o Darcy falou, achei muito interessante, mas eu vou tocar num espinho aqui, Demerval. Darcy Kenniston, que pretende ser o representante de Parauapebas em Brasília. Nós temos um rio que dá nome à cidade, o rio Parauapebas, Darcy. Hoje ele passa por uma das suas piores fases. Concordo. Né? E ele não corta só Parauapebas. Ele nasce em Xinguara, passa por Canaã, desce e segue para desaguar no Itacaiunas. Nós temos um trecho dele em que aí que está o problema, que o município não tem atuação, não tem poder de ir lá e fiscalização. Mas o federal tem, Kenneth. E essa pessoa, se você, obviamente, conseguir a eleição, eu acho que você tem que comprar essa briga. Em nome dos colonos, em nome de quem utiliza o rio Parauapebas hoje, da margem, das 3 voltas para baixo, o rio não existe. É lama. Não, eu quero complementar. Pois não, não é só das 3 voltas para baixo.
essa área aqui nossa, toda ela está poluída por conta dos garimpos. Eu não sou contra garimpo, eu acho que tem que procurar ouro sim. Então vou aproveitar. Mas não pode jogar essa lama dentro do nosso rio. Eu vou aproveitar então que dentro do nosso percurso você é o gestor. Sim. O que dá para fazer, Daci? Ó, no nosso, por exemplo, em Parauapebas não tem o garimpo nessa parte aqui. Os garimpos são dos outros municípios, infelizmente. Então, o que vai acontecer? E a fiscalização disso, ela é federal. O ICMBio já fez algumas ações. Só que essas ações, elas são muito descontinuadas ainda. Elas precisam ter continuidade. Para quê? Não para acabar, não estou dizendo para acabar a mineração, o garimpo, não é isso. Que se garimpa de uma forma... Mas não pode poluir o rio, não é adequado. O que nós estamos passando em Parauapebas é absurdo. Nós estamos gastando 30%, 40%, 50% a mais de material para nós limpar hoje a água do que era antes. Porque o garimpo que é fora do nosso município suja o nosso rio de tal modo que o peixe não vive mais, as pessoas que banhavam não podem banhar mais, todo mundo já tem medo de entrar no rio. Quer dizer, um riozão bonito desse. Mas você sabe por que isso verdadeiramente acontece dessa forma? Por causa da legislação que nós temos. E aí o deputado federal deve atuar nesse sentido. Para quem tem a experiência, que nem a experiência dessa, do nosso rio Parauapebas, a gente precisa democratizar a exploração do nosso minério. O pequeno minerador, ele não tem regra. O garimpeiro não tem regra para a sua exploração. Ele é um clandestino, ele é visto como um contraventor. E é uma profissão como outra qualquer, que exige a aplicação de regras. Porque se nós tivermos regras, o que acontece? Ele vai lá para a beira do rio rapidinho na tentativa de tirar algum com medo, olhando para cima para ver se vem um helicóptero do IBAMA, da Polícia Federal, e não tem a menor preocupação na aplicação de algum tipo de técnica para evitar com que o rio seja poluído, porque ele não tem as condições para isso. Então, se a gente aperfeiçoa essa legislação, enxergando o pequeno minerador e o garimpeiro, eu tenho certeza que é um passo muito importante para a gente diminuir essa poluição. O impacto da mineração sempre vai ocorrer em todos os sentidos. Mas se você tem aplicação de regras, você tem um regramento para essa exploração, com certeza a questão ambiental está preservada em muitos aspectos. Então o deputado federal, e eu já disse isso em todos os lugares, nós vivemos, eu sempre digo, nós estamos sob o subsolo mais rico deste país. Então não dá para pensar ser um deputado federal sem enxergar a mineração. Seria uma desproporcionalidade muito grande. Então vou atrás de lutar para que isso seja regulamentado, para que o nosso subsolo seja democratizado. Não estou contestando a participação importante das grandes mineradoras, elas são muito importantes no nosso contexto também. Mas o pequeno minerador, e além de poluir, além de sofrer as penalidades por causa da ausência dessa lei, a gente ainda não tem retorno nenhum disso. Porque esse minério, que pertence a todos nós, que podia ser revertido a nosso favor com o recolhimento das divisas, dos impostos oriundos dessa exploração e da comercialização, eles saem de uma maneira totalmente clandestina. Eles saem de maneira que a gente não percebe. Então não há retorno nenhum disso. Então todo mundo está perdendo nesse processo. Está perdendo o ser humano porque tem um meio ambiente sendo devastado. Está perdendo o fisco municipal porque não recolhe os seus impostos para poder aplicar nas políticas públicas, o Estado e a União. E está perdendo a população de uma maneira geral, que não consegue enxergar nenhum ganho. O próprio garimpeiro, que a gente imagina que seria o único beneficiado nessa história, numa única operação dessa, o cara perde tudo que ele acumulou durante anos aí. Perfeito. Vamos continuar com os nossos convidados aqui no Podcast. Hoje temos também aqui o Edilson da Emater. Ele é ex-prefeito de São Geraldo, está acompanhado aí no vídeo do empresário lá de Novo Paraíso, que é o senhor... tá aqui. Geraldo, é isso? Ele é de São Geraldo. Ele é de São Geraldo, ex-prefeito de São Geraldo. Sim. Cacildo, que está ao lado dele aí no vídeo. Vamos acompanhar. Estamos aqui neste momento com o nosso amigo, né, e companheiro Cacildo, aqui da Vila Novo Paraíso, né, que está juntando, né, ao nosso grupo do nosso Federal 1512 Kennedy Braga. E conversando com o Cacildo, né, já conversando também com o Kennedy, viu, Cacildo? Um dos compromissos, né, que o Kennedy fez conosco para que nós pudéssemos estarmos juntos era a federalização ou estadualização dessa vicinal, né, que liga
a BR-153, a BR-155. É um trecho pequeno que com certeza pavimentada vai trazer grande desenvolvimento para a nossa região e em especial para o nosso paraíso, porque vai ligar uma das rodovias mais importantes de integração nacional, que é a 153, a 155, ligando toda a região, né, aqui de Carajás, que precisa dessa estrada com a BR-153. Então quem vai ganhar com certeza é a população, é o nosso estado e em especial o nosso município de São Geraldo do Araguaia e a nossa querida Vila Novo Paraíso. Adilson, olha, é fundamental. A gente tem descoberto essa necessidade. Esses modais de transporte precisam ser aperfeiçoados, né? Aí tem a hidrovia do Araguaia-Tocantins, aí tem a Ferrogrão e as nossas rodovias. Essa aí é um dos muitos exemplos que eu descobri na nossa região. Nós temos uma estrada do Rio Preto, corta 3 municípios. Mais de 70 mil pessoas moram no entorno daquela estrada. Tem muito minério de manganês no subsolo dela. É uma estrada importantíssima para o escoamento da produção pecuária e que não tem um palmo de asfalto. Asfaltar essa estrada já foi feito um levantamento, algo em torno de 250 milhões de reais. Não cabe no orçamento de nenhum dos 3 municípios que ela corta. Então é fundamental que a gente faça o quê? Busque a federalização dela. Mostrando no governo federal, mostrando lá em Brasília, a importância econômica que ela tem para o país. As divisas que ela pode gerar a partir da sua pavimentação. Não é só para... Tem os outros aspectos, tem, da mobilidade, da condição de acesso à escola, tudo, mas o que transporta em cima daquela estrada aí diariamente é um negócio impressionante. Então, federalizá-la é fundamental. E esse é o papel de um deputado federal. Essa que o Edilson acabou de citar, essa vicinal, é mais uma delas. Fundamental, importante. Eu acho que aí a federalização nem seria esse o caso, mas uma estatização dela, conversar com o governador. E aí a gente busca também um representante na esfera estadual a partir daqui, mas o federal também pode estabelecer essas discussões junto ao governador, porque se o governador dizer vou estatizar, mas não tem como asfaltar, a gente pode ir lá no Ministério da Integração e conseguir um convênio para que o asfalto possa chegar àquela estrada. Essa é a nossa região. Modais de transporte são fundamentais para o desenvolvimento dela. Nós precisamos abrir os olhos para essa questão. E a outra é a regularização fundiária, que é uma coisa que estamos muito aquém do que necessitamos. Estamos já quase finalizando o programa, mas uma coisa que acho que é interessantíssima a gente deixar bem claro nesse segundo episódio do podcast é que, com o início da campanha propriamente dita na semana passada, a gente observa que o paraense e o nosso povo acho que nunca esteve tão envolvido com o tema, com a discussão, com o debate político como nós estamos observando hoje. Nós temos um governador que vai para uma reeleição, acho que com uma das maiores aprovações de todos os tempos. A gente vê surgindo aqui, quando eu ouço esses depoimentos, essas demandas, esses questionamentos, Cândido, eu vejo as pessoas já tendo você como deputado eleito e nelas há uma esperança da solução para esses problemas tantos que as pessoas estão colocando aqui. Né? Então, criou-se uma expectativa enorme, muito grande. Por quê? Pela necessidade também. Em 2018, nós não elegemos um único representante dessa região. Essa região tem mais de 1.300.000 eleitores. E não eleger foi um erro gravíssimo. E a sociedade entendeu esse erro. E agora ela quer, a todo custo, ter um representante. E o que é melhor? Ela está buscando fazer avaliações. Eu consigo enxergar uma maturidade maior no nosso eleitor. Ele está buscando refletir sobre quem são essas pessoas. Porque é daqui da região, é daqui de Paropebas, o endereço não fala nada sobre você. O endereço não diz qual é o teu caráter, qual é a tua história, é só um endereço. Então, está se buscando avaliar. E eu me orgulho muito de ter construído uma trajetória muito positiva, de boas entregas, de responsabilidade. Não tenho nada que desabone a minha conduta a partir da condução de tarefas importantíssimas, grandiosas. Então isso tem sido fundamental dentro dessa avaliação. As pessoas estão olhando, o Kennedy tem um ficha limpa, mas olha, tem lá o Cidade Igualdade, tem o Florindo Mundo, tem a ajuda e a contribuição no equilíbrio
econômico e financeiro da Prefeitura de Paraupebas. Então são vários aspectos que estão sendo juntados e avaliados. E essa avaliação faz com que a gente veja um ex-prefeito que fez um belíssimo trabalho, dizer assim, meu deputado, né, tá me enxergando, já está me passando missão de verdade como deputado. Antigamente a gente não conseguia ver isso. Mas essa campanha tem umas características bem diferentes. Tem um amigo meu lá de Belém que falou assim, pô, Kenneth, campanha para governador tá igual pescada branca. Eu falei, por quê? Não faz mal para ninguém. É Helder na cabeça, vai ser governador com o pé na costa. Eu vou reforçar. É fruto do bom trabalho. Ó, não existe um único município neste estado que não tenha uma obra do governo do estado. Nunca vimos isso. E eu estou falando simultaneamente. Helder governou para todos. Independente se tu fosse prefeito aliado de um partido que tenha subido ao palanque dele, ele não fez essa distinção. E trabalhos como esse precisam ter continuidade. O gap que existia era gigantesco. Nós temos ainda muita coisa para consertar. Mas eu acho que esse é o caminho. Construir essa consciência, porque são mais 4 anos. Mas depois tem mais 4 e mais 4. A vida não para. O processo político ele precisa ser oxigenado a todo momento. Mas essa ideia do municipalismo, que o Helder implanta com muita propriedade, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Municípios fortes, o Estado é só uma, é só uma figura. Um ente, né? Uma entidade. A gente mora no município, a gente nasce, vive e morre no município. Então, se a gente fortalece o município, essa sigla, essa figura se torna forte. E o Helder tem dado uma demonstração de ser esse governador, e a gente precisa reforçar isso e precisa colocar isso como característica dos nossos políticos daqui para frente, porque depois dessa eleição dele, que para mim é certa, depois de 4 anos vem outro governador e a gente precisa pensar parecido. Muito bem. Demerval, você falou um negócio muito interessante, que é a campanha ganhando corpo, quem está aparecendo, as pessoas vão se surpreendendo com a fala, quem não conhecia, outros têm dúvida. E a gente no rádio, a gente ouve muita curiosidade, né? Sim. Recebe umas perguntas lá, Darcy, que é inevitável não fazer para vocês. Né? A população tem lá os seus questionamentos, que às vezes é interessante a gente trazer num bate-papo como esse, agradável, bem solto. Podcast surge para isso. É a ideia, né? Vamos lá então, vou aplicar aqui a pergunta do pessoal. Na sua maioria, as pessoas comentam, falam, da dobradinha Keniston Darcy, a parceria, os resultados que a gente vem colhendo ao longo do tempo. Esses dias alguém me perguntou, processo político agora o Keniston está aí diante do holofote, população conhecendo um pouco mais, mas há daqui 2 anos o Darcy não pode mais ser o candidato do grupo. Para prefeito, para prefeito, né? Uhum. Até porque são 2 mandatos, né, Darcy? E aí tem que abrir a sucessão. O Keniston está entrando nesse projeto grandioso, né, para ocupar Brasília, para trazer a nossa parcela de contribuição federal. Mas daqui 2 anos o Keniston permanece em Brasília, vai estudar a atual conjuntura para uma possível sucessão do nosso prefeito. O que vocês têm conversado em torno disso, Keniston? Eu vou falar o que eu penso exatamente sobre isso, né? A importância de convencer as pessoas de uma candidatura de deputado federal é uma tarefa muito difícil. E usar isso pensando no outro ponto seria uma covardia muito grande. Não é esse o aspecto. Política é muito dinâmica. Ela se projeta a partir da necessidade daquele momento. Hoje nós estamos pensando e focados em ter um deputado federal em Brasília. É isso que nós vamos fazer. Temos um grupo que é muito bem constituído. Nós temos um grupo maduro. E temos muitos bons nomes para serem sucessores do Darcy. Talvez seja esse o grande temor da nossa oposição. A oposição que não tem conteúdo e que só faz atirar pedras, não apresenta projeto nenhum. Então, quem for escolhido por esse grupo terá o apoio de todo o grupo. Mas eu fui escolhido para ser deputado federal. Serei deputado federal. Perfeito. Não, acho que é isso mesmo. Né? Nós somos um grupo absolutamente bem resolvido entre nós. Né? Nós sabemos que a nossa força está na nossa unidade. Quando a gente divide, todo mundo sai perdendo. Então o grupo político tem que ser isso. Tem que ser aquele que constrói junto, né? E eu entendo que o Pará todo, ele vai ter um baita deputado, né? E, claro, lá na frente a gente não sabe quem é hoje, mas nós não estamos
Acho que não é o momento nem de discutir isso, embora Não tá no radar. haja essa curiosidade, isso não está no nosso radar hoje, entendeu? Não está no radar assim, quem vai ser o próximo prefeito, né? Para nós hoje, eleger um deputado federal é tão importante que nós não estamos nem conseguindo pensar outra coisa, né? Primeiro porque dentro do grupo, como o Kenneth já bem salientou, nós temos vários nomes. Não é essa questão de, tem que ser fulano, ciclano, beltrano. Agora tem que ser alguém que tenha capacidade real de manter esse grupo unido. Essa eu acho que é a condição primordial para eu apoiar um candidato a prefeito no futuro. Alguém que consiga manter a unidade do grupo, né? Então creio eu que com as ações que nesses próximos 2 anos e pouco vão ser implementadas, nós vamos chegar forte na sucessão, mais do que chegamos em 2012, né? Porque hoje nós temos muito claro que nós queremos para essa cidade, o rumo que ela está indo. Nós colocamos ela num trilho que eu duvido que o povo queira tirar desse trilho. Daci, Keniston, Daci, uma dupla, né, rapaz? Daria até para fazer uma, né? Tu não viu? Daci, vitamina né? D e vitamina K reforça o sistema imunológico. Exatamente. Muito Obrigadão, bem. hein? Obrigadão, gente. Obrigadão por mais um podcast. Esse programaço que a gente está fazendo para contemplar a nossa imensa audiência na internet. Perfeito. Vale lembrar, o pessoal já pode acompanhar na internet os cortes, a entrevista, enfim, participar com a gente do podcast, que está aí e é uma sensação. Parabéns aí aos senhores, né? A campanha ganhando corpo e a população enganjando cada vez mais. Muito obrigado. O podcast existe para isso. Para tentar esclarecer, abrir a mente das pessoas, primeiro da importância de ter um representante em Brasília, com representatividade, a partir desse conhecimento ampliado da nossa região, de características que são necessárias para desenvolver uma cidade como a nossa. E isso é a reedição de duplas que são indissolúveis, né? O café com leite, a goiabada com queijo e feijão o queijo com Daci. Obrigado, Daci. Obrigado, Daci. Obrigado a vocês também. Só dizer a você de casa que 2 coisas eu sempre digo que são importantes nesse momento para nós, no nosso município e também para o estado do Pará. Primeiro, votar em quem realmente tem condição de chegar. E o Kenneth não tem. Todo mundo sabe, nas rodas políticas de Belém, de qualquer lugar, pelo menos onde eu tenho acesso, todos colocam o Kenneth como um dos possíveis eleitos. Claro que vamos continuar trabalhando para que isso se torne realidade. Até 5 da tarde. E a segunda questão fundamental é que tenha capacidade política e técnica de chegar lá e fazer a diferença e fazer com que o papel do deputado federal seja realmente implantado, possa acontecer e que traga recursos para todo o estado do Pará, né? Para nós é importante isso, que a gente tenha alguém com essas 2 características pelo menos, porque candidatos vão aparecer muitos, até aqui de Parauapebas, mas quem não tem condição de chegar, né? Que não tem condições políticas de assumir cargo nenhum, né? Então esse é o problema. Que nós entendemos que para deputado federal na região, eu não estou nem falando só de Parauapebas, hoje quem tem a melhor chance em toda a região, sul e sudeste do Pará, de conseguir ser eleito é o Kenneth. Por quê? Porque ele virou um nome estadual, ele não é só da região, né? Mas ele está em todo o estado. Isso é maravilhoso para nós e gratificante. Perfeito. Ao longo da campanha a gente vai se encontrar novamente, né, Demerval? Perfeitamente. Novos temas, novas Até perguntas. o próximo podcast. Exatamente. Podcast na internet para todo mundo acompanhar. Pronto.